Olá, caros alunos, sou a professora Shirlene Araújo e hoje nós daremos início à nossa disciplina de Introdução à Biologia da Conservação, que faz parte do nosso quadro de disciplinas da especialização em Biodiversidade. O objetivo da nossa disciplina, caros alunos, é fazer uma breve introdução sobre os principais conceitos aliados à temática da conservação, discutindo os temas importantes e os problemas encontrados nessa área, além de dar um embasamento para que vocês possam solucionar ou propor projetos de cunho conservacionistas. Nossa aula será composta de 2 momentos. No primeiro momento, nós falaremos sobre a diversidade biológica e conservação em diferentes níveis de organização, que contempla a primeira parte do nosso material didático. E o segundo momento, nós falaremos sobre as principais ameaças à diversidade biológica, finalizando assim a temática sobre biologia da conservação. Antes de nós começarmos a tratar sobre os problemas e temáticas da biologia da conservação propriamente dito, é importante que nós consigamos definir o conceito de biodiversidade. Bem, o conceito de biodiversidade ele faz menção à variedade de espécies de todos os seres vivos de um determinado lugar ou de um planeta como um todo. E esse termo, ele não é um termo tão recente, né? É um termo que foi originado em 1980, né? E desde então ele vem sofrendo várias modificações e vem sendo aliado a outros conceitos, principalmente dentro da temática da conservação. Ou seja, desde 1986, a nomenclatura de biodiversidade tem sido usada com relação à diversidade da natureza viva. Então, quando a gente fala de diversidade biológica, é importante a gente conseguir definir o que é essa diversidade biológica. Então, inicialmente, o termo diversidade biológica, ele era definido como sinônimo de riqueza específica, né? Porque, na verdade, ele tratava das espécies de um determinado local geográfico. Atualmente, esse termo diversidade biológica, ele criou-se uma amplitude maior, ou seja, hoje, o conceito contemporâneo de diversidade biológica procura referir e interagir toda a variabilidade e toda a variedade de organismos vivos que nós encontramos nos diferentes níveis, né? Níveis e ambientes no quais esses organismos estão inseridos. Quando eu falo de níveis, né, eu tenho que delimitar que níveis são esses. Por exemplo, nós temos o nível de espécie, né, que nós vamos abranger desde as bactérias e protistas até os reinos multicelulares, a exemplo do reino das plantas, dos animais e fungos. Quando eu falo de níveis, também estou falando da variação genética dentre as espécies, né? Tanto entre as populações geograficamente separadas, como entre aqueles indivíduos de uma mesma população. E quando eu falo de níveis, eu também estou falando da variação entre as comunidades biológicas, né? Nos quais as espécies vão viver e também como elas vão interagir com o meio ambiente, no qual nós estamos falando de ecossistema. É importante que vocês saibam, caros alunos, que a disciplina de Biologia da Conservação, ela sempre vai fazer um link com os conceitos básicos de ecologia, ou seja, os conceitos fundamentais de ecologia com os conceitos de Biologia da Conservação caminham juntos e interagem diretamente. Então, é importante que vocês tenham sempre bem claro na cabeça de vocês esses conceitos básicos de ecossistema, de população, de comunidade, de espécie, para que nós podemos aplicá-lo dentro das temáticas de biologia da conservação. Quando eu falo em composição de um sistema ecológico, né, já trazendo o conceito de cada nível agora para a composição do sistema ecológico, eu também faço uma revisão desde organismos até biosfera. Então, quando eu falo de organismos, a ecologia ela vai se ocupar do modo como os indivíduos são afetados pelo seu ambiente, né? E esses indivíduos, eles se reúnem em uma mesma espécie, formando o que nós conhecemos como população. Já com relação à população, a ecologia vai se ocupar da presença ou da ausência de determinadas espécies, da sua abundância ou raridade e das tendências e flutuações dessas espécies em seus números. Caminhando dentro desses conceitos fundamentais de ecologia, de população, nós temos então as comunidades, né? E as comunidades vão se tratar da composição e organização das comunidades ecológicas, formando assim uma interação, né? Entre a disponibilidade de recursos presentes no meio ambiente, que é o que nós conhecemos como ecossistema, que é a interação entre os conjuntos de organismos com seus ambientes físicos e químicos. E assim o conjunto de ecossistemas vai formar o que nós conhecemos como
biosfera. Então, o nosso sistema ecológico ele é composto desde a unidade fundamental e elementar, que é o organismo, passando pela população, comunidade, ecossistema e biosfera. Então, toda essa interação dessa cadeia, né, que vai desde o organismo mais simples até a complexidade de organismo, nós vamos ter que entender para que nós possamos definir quais são os problemas e quais são as temáticas que nós deveremos levar em consideração numa tomada de decisões. Então, pessoal, quando eu falo em variabilidade, em diversidade de organismo, é importante eu lembrar que as regiões apresentam diversidade e variabilidade diferentes. Ou seja, nós temos regiões que apresentam uma maior diversidade de espécies, por exemplo, né? E quando eu falo em maior diversidade de espécies, principalmente em espécies específicas de determinadas áreas, eu tenho um conceito de endemicidade, né? Ou seja, de espécies endêmicas. Mas aí eu pergunto para vocês, caros alunos, o que é uma espécie endêmica, né? Uma espécie endêmica é aquela espécie de animal ou vegetal que ocorre somente em uma determinada área ou região geográfica, né? O endemismo, pessoal, ele é causado por quaisquer barreiras físicas, climáticas, biológicas, que eliminem com eficácia a distribuição de uma determinada espécie. Essa espécie ela pode ser endêmica porque ela nunca sofreu processo de dispersão para outras áreas geográficas, ou ela pode ser endêmica devido a essas barreiras físicas, ou então porque ela se separou da sua população original, sofreu adaptação e diferenciação dessa separação, né, e se diferenciou e se adaptou totalmente àquele local, né, se tornando endêmica daquele local. Então, um ambiente endêmico, ou seja, um ambiente que foi isolado, né, tem características peculiares de clima, solo, água, né, distinto dos demais ambientes. E é isso que vai selecionar esse ambiente para aquelas espécies que vivem lá. Ou seja, com essa tomada de conceitos que eu dei sobre endemicidade, a gente pode, então, estabelecer uma relação. Quanto maior o grau de especificidade do ambiente, maior o grau de endemismo, ou seja, maior o índice de espécies endêmicas daquela determinada região. Aí, vem outra pergunta quando eu falo de endemicidade, né? Quais seriam os processos que interferem na manutenção da conservação de um determinado local, uma determinada região, né? Então, eu posso definir aqui dois principais conceitos que nos ajudam a responder essa pergunta. Por exemplo, o conceito de extinção e o conceito de especiação. Então, os fatores determinantes da permanência e do desaparecimento de determinadas espécies não são totalmente claros, na verdade. Mas a extinção e a especiação fazem parte desse ciclo de fatores naturais. Se a extinção e a especiação fazem parte desse ciclo de desse processo de manutenção da conservação de um determinado organismo, por que a gente se preocupa tanto em perda de espécies, né? Em perda de hábitats, né? Então, na verdade, a gente tem que colocar na cabeça três coisas que são bastante importantes. A primeira delas é que o processo de especiação ele é um processo lento, né, que vai ocorrer em uma acumulação gradual, né? Então, à medida que a taxa de especiação se torna igual, ou então quando ela excede a taxa de extinção, a biodiversidade permanece constante ou aumenta. Só que atualmente nós percebemos que isso não tem ocorrido desse jeito, né? Então, as atividades antrópicas, né, ou seja, as atividades do ser humano, estão causando uma extinção em uma proporção que vai exceder a taxa de especiação. E muito, na verdade, né? Interferindo assim a taxa de reposição das espécies. Por isso que nesse caso a perda de espécies tem sido uma preocupação muito grande, principalmente entre os biólogos que tratam de temas de conservação. Na verdade, pessoal, a gente também pode delimitar como é que a biologia da conservação ela vê essa temática, essa problemática de perda de espécies, né? Então, a biologia da conservação ela enxerga esse problema da extinção fazendo uma seguinte pergunta, né? Quanto tempo levará para uma determinada espécie se tornar extinta, né? A partir de uma redução dramática da sua área de ocorrência, ou vai ser após a degradação ou fragmentação do seu hábitat, né? Então, a biologia da conservação, ela vem tentar responder essa pergunta, né? Que, na verdade, o objetivo da biologia da conservação com essa pergunta é o seguinte, é identificar as atividades humanas que afetam a estabilidade das populações e levam essas espécies à extinção. E também determinar os fatores que formam uma população vulnerável, né, à extinção. Aí a gente vem falando de extinção, de especiação, mas também é importante, caros alunos, que vocês tenham claro na cabeça de vocês
Quando é que uma espécie ela pode ser considerada extinta? Né? Então, uma espécie ela é considerada extinta quando nenhum indivíduo daquela espécie permanece vivo, né, em todo o mundo, ou então no habitat de ocorrência dele, na verdade. Né? Nós temos o exemplo da ararinha azul, por exemplo, né, que é uma espécie que está extinta na natureza. Ela é um exemplo. Ela encontra-se ainda em criatórios conservacionistas, mas na natureza nós não temos mais registro de reprodução natural desses organismos. Quando eu falo de extinção, é importante também eu deixar claro para vocês que existe, né, pessoal, uma organização não governamental chamada de União Internacional pela Conservação da Natureza, IUCN, né, que tem o objetivo de identificar as espécies ameaçadas nos diferentes biomas do planeta, né, assim como determinar como é que graduação tem esse nível de ameaça. Né? Então, os parâmetros propostos por essa organização são adotados quase que universalmente na formulação de políticas nacionais e locais de conservação e manejo da biodiversidade. Então, agora nós vamos tratar como é essa categorização, né? Como que essa organização não governamental categoriza as espécies a nível de vulnerabilidade. Então, vamos lá. O primeiro critério e categoria da IUCN que nós temos é a categoria extinta, né? É considerado extinto quando não há dúvida, né, razoável, de que o último indivíduo de um taxon se extinguiu, né, morreu. Então, aceita-se, após uma inspeção exaustiva, né, pessoal, nós sabemos que para a gente poder colocar um animal em determinada categoria, isso exige um estudo exaustivo, tanto de campo, né, quanto de pesquisa, de revisões. Então, essa categorização ela não é aleatória, ela tem uma série, um conjunto de estudos por trás disso, para que nós não possamos cometer classificações erradas. Então, a primeira categoria é extinto, a segunda categoria é extinto na natureza, a terceira categoria é em perigo crítico, né? Nós temos também em perigo, nós temos a categoria vulnerável, nós temos a categoria quase ameaçada, né? E dentro dessa categoria de vulnerabilidade, nós temos a quase ameaçada, a pouco preocupante e aquelas espécies que não possuem dados suficientes para que nós possamos classificá-las nas outras categorias. Né? Então, quando a informação disponível não permite avaliar direta ou indiretamente o risco de extinção, nós falamos que essa categoria de animais possuem dados insuficientes. No nosso material didático, vocês podem acompanhar essas categorias mais bem explicadamente, né, com exemplos, e nós continuaremos essa aula no nosso próximo momento, no qual nós vamos discutir quais são as ameaças que essa biodiversidade vai sofrer.